Imagine uma menina de 12 anos que vive numa casa junto com seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Ela ama todas essas pessoas e tem adoração pelos irmãos. Ela percebe que alguma coisa não funciona bem nessa família, né? Às vezes na relação do pai com a mãe, às vezes alguns episódios envolvendo os irmãos. Ela escuta algumas conversas sussurradas, mas ela não se importa, ela prefere não pensar nem levar muito a sério isso, porque ela ama demais essa família. Até que um dia, bem, não saiam daí que eu já conto pra vocês que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é justamente a história dessa protagonista, dessa menina de 12 anos, que se chama Violet, e que faz parte deste livro aqui, Minha Vida de Rata, da escritora Joyce Carol Oates, que é uma escritora americana. Mas então, o que acontece com essa menina num determinado momento? Ocorre um episódio em que um rapaz negro, jovem estudante, um promissor atleta, né? Enfim, era um rapaz que se destacava, e ele é morto, né? Esse episódio culmina com a morte dele, e os responsáveis teriam sido jovens, tão jovens quanto ele, brancos. Então, em princípio, o que parece aí é que é um crime envolvendo racismo. Mas o que isso tem a ver com a Violet, essa menina? Bom, ocorre que os irmãos dela, 2 dos irmãos dela, eram suspeitos de estarem envolvidos nesse episódio. Tá? E, enfim, no passado, né, em outro momento, havia acontecido uma outra situação em que eles também estiveram envolvidos. Mas o pai, com toda a rede de conhecidos dele, né, e contratando advogados, conseguiu, de certa forma, botar paninhos quentes, né, nesse episódio, e ficou tudo por isso mesmo, né? Os irmãos foram inocentados. Então, tá, aí a Violet também não se preocupou muito com isso. Só que em relação a esse outro episódio, no dia que aconteceu, né, a morte desse rapaz negro, esses 2 irmãos dela chegaram muito nervosos tarde da noite em casa e portando a arma do crime. E ela vê tudo isso. Ela consegue ver, inclusive, o momento em que eles lavam o sangue que estava nessa arma. Que eu não vou dizer que arma era, né? Porque eu já estou dando muitos spoilers. Bem, ela, de certa forma, conta para os irmãos, né? Enfim, que ela sabe. E um dos irmãos, então, tenta matá-la. Empurra a Violet com força. Ela machuca seriamente o joelho, ela faz uma cicatriz na testa, né? E no dia seguinte, ela só não morre porque uma das irmãs, então, consegue socorrê-la. No dia seguinte, ela vai para a escola e a professora, obviamente, percebe todos os hematomas, né? Que ela está mancando e manda a menina para a enfermaria. Inclusive, a Violet estava com febre, né? De 38 graus. E a enfermeira, com todo aquele jeitinho, né? Carinhosa, conversando com a menina, acaba descobrindo então tudo o que havia acontecido, porque a menina se desestrutura, ela começa a chorar, ela diz que tem medo de voltar para casa, e acaba contando tudo, inclusive o episódio daquela noite que os irmãos chegaram em casa com a arma, né, que teria sido usada na morte do rapaz negro. Bom, como resultado disso, os irmãos são acusados, né, e terminam sendo presos depois de um certo tempo. Por conta da violência que ela sofre, então a assistência social resolve tirá-la dessa família, né? E qual é a reação do pai, da mãe, dos irmãos, né? Dos outros que não foram presos, obviamente, em relação a ela? Eles não dão a mínima, né? Inclusive a culpam claramente pelo fato de os irmãos terem sido presos, né? A mãe não quer nem conversa com ela, o pai então muito menos. E aí ela acaba indo morar com uma tia, que é irmã dessa mãe, né? Da mãe dela. E o que acontece com a Violet? Ela fica tão traumatizada com esse episódio, porque ela praticamente foi banida da família, né? Mesmo tendo sido retirada, a família não a queria de volta e deixava muito claro isso pra ela. Então imaginem o sentimento de rejeição que ela tem, que ela sofre, né?
E isso vai ter várias sequelas ao longo da trajetória da personagem, né, dessa Violet na história. E por que Minha Vida de Rata, né, que é o nome da história? Enfim, rata em inglês, eu fui pesquisar, tem o significado, né, também de dedo duro. E esse irmão que tenta matá-lo o tempo todo a chama de rata. E aí, ao longo de toda a história, como é que ela fica? Exatamente assim. Uma rata. Então, pessoal, essa personagem, né, ela acaba aceitando essa condição de que ela é uma rata mesmo, rata no sentido, né, de ter sido traidora, dedo duro, mas também rata naquele sentido de ser um ser inferior, abjeto, e ela acaba se colocando em situações que só reforçam esse rótulo, né, de que ela não vale nada, né, e ela mesma passa a admitir isso de certa forma para ela. Mesmo assim, mesmo com esse sentimento, ela passa o tempo todo, a obra toda, né, tentando obter o perdão, né, da mãe, do pai, dos irmãos, inclusive dos irmãos que estão presos. Ela manda postais, ela manda cartas, né, e não tem resposta de nenhuma, porque a família não quer mais saber dela, ela virou uma pária, né, e isso só vai gerando um ciclo vicioso de baixa autoestima, né, de sofrimento. E ao mesmo tempo nós, leitores, ficamos nos perguntando, né? Afinal, o que é uma família? Né? Como deveria ser uma família? Muitas vezes as pessoas criam, né, uma imagem daquela família perfeita, aquela mãe que praticamente se anula, né, para seguir todas as normas do pai e tentar escamotear a realidade, né? Eles morriam de medo de que o nome deles fossem lameados, Kerrigan. Até porque eles tinham um parente que era político, que era bem famoso, né? Então tinha aquela coisa do nome, né? E em nome disso, a família toda se desestruturando, né? Os filhos desestruturados, a Violet, né, sofrendo todo esse tipo de violência, né? Então ela fica o tempo todo tentando reatar com essa família, ela precisa desesperadamente desse perdão. E será que ela vai conseguir? Será que ela consegue retornar para essa família e reatar os vínculos? Bem, para isso vocês terão de ler a obra, né? Eu já dei muito spoiler. Sobre essa edição da TAG, eu teria um senão, assim, né? Uma sugestão, na verdade, até para a TAG, se a TAG estiver me assistindo, sobre a revisão do texto, né? Em muitas páginas nós encontramos alguns problemas, como a colocação dos pronomes, fundamentalmente o uso, né, dos pronomes oblíquos, né? No caso, o pronome oblíquo estaria funcionando como objeto indireto, aí entra um A ali, né? Ou então, por exemplo, né, eu até anotei aqui um exemplo para dar, um problema de construção frasal, faltou uma palavra assim, ó. Calor prematuro de maio, sol tingido de branco caindo diretamente no meu rosto, já que eu ainda não instalado venezianas. Provavelmente faltou um havia, né? Não havia instalado as venezianas, né? Um outro problema que acontece mais de uma vez no livro é esse aqui, ó. Exceto que eu era uma contração nova, uma contratação de meio período. Então, em vez de contratação, contração, né? Me chamou muito a atenção porque a TAG costuma primar, né, pela qualidade da revisão. Logo que eu comecei a assinar, apareceram alguns probleminhas, né? Depois nunca mais. E agora nessa edição aqui eu percebi, né? Então fica assim como um toque, né, para ter um certo cuidado na hora de cuidar né, tratar da revisão dos textos. Eu como escritora eu sei bem como isso funciona, né? Muitas vezes o próprio escritor não se dá conta, né, porque o texto naturaliza, a gente não consegue mais enxergar os erros. E por isso a gente passa para um revisor, ou mais de um revisor, que seria o ideal, né? Já estou dando dica aqui para escritores também, né? Jamais entreguem um texto sem passar por um revisor, pessoal, isso é bem importante. Mesmo assim, né, ainda acaba acontecendo, eventualmente, de passar um erro ou outro. O que de forma alguma, pessoal, desabona a obra, né? É uma literatura, para mim, super necessária, fundamental, por conta dos temas que trata, né? Não é um livro para todos, as pessoas que não aguentam muito esses temas, tipo a vida como ela é, nua e crua, né? Talvez não gostem. Eu gostei muito, eu li rapidamente o livro, recomendo, mas fica aqui esse toque, né, sobre a importância da revisão, pessoal. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo caso de leitura. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.